Minha chefe me deu advertência porque eu não aceitei ir na festa da filha dela. Sabe aquele tipo de chefe que não sabe separar vida pessoal da profissional? Pois então, é sobre isso que essa história vai falar. E olha, se eu não tivesse vivido na pele, eu mesma duvidaria, porque parece até roteiro de série de comédia ruim, só que com plot de terror corporativo. Eu trabalho numa empresa que, até então, parecia ser bem de boa. Meu cargo não era nenhum dos melhores, nem dos piores, sabe? Aquele famoso faz tudo disfarçado de auxiliar administrativo. Só que, dentro desse pacote, além de planilhas, e-mails e café para as visitas, aparentemente, vinha junto a obrigação de ser figurante das festas da família da minha chefe. E o pior, ninguém me avisou disso na entrevista, tá? A minha chefe, vamos chamá-la aqui de Dona Cláudia, é aquele tipo de pessoa que vive com aquele sorrisão que parece que vai te engolir, toda simpática, toda querida, na frente dos outros. Porque, por trás, ela é o próprio terror da CLT. E para ela, tudo é amizade, tudo é família, tudo é coisa de equipe. Só que, na prática, é aquele famoso se não fizer, se prepara. E a gota d'água foi quando ela decidiu que eu tinha, por obrigação, que ir na festinha de 7 anos da filha dela, que, diga-se de passagem, eu nunca nem tinha visto pessoalmente, tá? Nem foto eu conhecia da criança. O convite chegou de um jeito bem sutil. Ela apareceu na minha mesa, com aquele sorrisão falso, segurando um envelope rosa cheio de glitter, quase me cegando, e falou: "Ah, fulana, não vai esquecer, hein? Sábado é a festinha da minha princesa, tá? Vai ser lá no buffet Mundo Encantado, às 3 da tarde. Eu já coloquei você na lista dos confirmados, viu? Conto com você, hein?" Eu olhei para a cara dela com aquele sorriso amarelo, sem saber nem o que responder. Por quê, né? Desde quando ir na festa da filha da chefe virou compromisso de trabalho? Até então, achei que era só aquele convite por educação, sabe? Aquele famoso vou falar só para não parecer feio, mas ela não vai esperar que eu vá. Doce ilusão. E para piorar a situação, eu já tinha um compromisso no sábado, que não dava para desmarcar. Ia ser o chá de bebê da minha prima, que inclusive é daquelas que, se eu não fosse, ia fazer escândalo no grupo da família, ia cortar laço, bloquear no Instagram e postar em direta no status do WhatsApp. Então, por mais que a festinha da filha da Dona Cláudia fosse, sim, uma coisa fofa, não dava para eu simplesmente abrir mão da minha vida pessoal, né? Pois bem, no dia seguinte, tomei coragem, respirei fundo e fui até a sala dela. Bati na porta, entrei e falei, do jeitinho mais educado possível. Então, Cláudia, eu queria te agradecer muito pelo convite. Achei super carinhoso, mas infelizmente esse sábado eu já tenho um compromisso de família e não vou conseguir comparecer, tá? Menina, a transformação foi instantânea. A cara dela caiu de um jeito que parecia que eu tinha acabado de falar que não gostava da filha dela. O sorriso sumiu, o olhar ficou meio duro, sabe? A boca fez aquele biquinho de quem tá segurando o deboche e ela soltou. Ah, entendi. Que pena, né? Bom, depois a gente conversa sobre isso. E voltou a mexer nas planilhas dela como se eu nem estivesse ali. Na hora, me deu aquele frio na barriga, porque, conhecendo a peça, eu sabia que dali não ia sair coisa boa. Só que eu, na minha inocência, achei que fosse só ranço passageiro. Achei errado, tá? Muito errado. Porque o que ela fez depois, minha filha, você não tem noção. No começo, eu até tentei me enganar, sabe? Fiquei repetindo para mim mesma que aquilo era só uma coisa boba, que ela ia superar, que no fundo ela devia entender que cada um tem sua vida pessoal, seus compromissos e que, né, a gente não é obrigada a comparecer na festinha de ninguém, ainda mais de uma criança que eu nunca nem vi na vida. Só que, menina, na segunda-feira, quando eu coloquei meu pé dentro daquela empresa, eu já senti que o clima estava diferente. Sabe aquele silêncio estranho? Aquela energia pesada? Pois é, tava todo mundo meio estranho, uns olhando para mim de canto, outros abaixando a cabeça quando eu passava, e a cereja do bolo foi quando eu fui dar bom dia para Cláudia e ela simplesmente fingiu que não ouviu. Assim, na cara dura. E eu ainda, na minha santa inocência, achei que podia ser impressão minha. Fui sentar na minha mesa, liguei o computador, abri os e-mails. Plim! E-mail dela. E o assunto? Comparecer na sala da gerência. Assunto urgente. Menina, meu coração disparou de um jeito que parecia que eu tinha tomado 5 cafés seguidos. Na hora pensei, pronto, deu ruim. E deu mesmo, tá? Porque quando eu cheguei na sala dela, ela estava lá, sentada na cadeira, de braço cruzado, cara fechada, e do lado dela, pasme, a supervisora de RH.
Eu sentei meio sem entender, com aquela cara de gente, o que tá acontecendo? E ela, com aquela voz bem doce, falsa, plastificada, soltou. Então, fulana, a gente tá aqui pra falar sobre sua postura. Postura. Eu juro que na hora eu pensei que ela estava falando do meu jeito de sentar na cadeira, que nem minha mãe falava quando eu ficava corcunda. Mas não, minha filha, não era isso, não. Ela começou uma palestra dizendo que na empresa eles prezam muito pelo espírito de equipe, pela união, pela colaboração dentro e fora do ambiente de trabalho, e que certas atitudes individuais poderiam ser vistas como falta de comprometimento com o time. E enquanto ela falava, a mulher do RH só balançava a cabeça, segurando uma prancheta, como se estivesse anotando meu atestado de óbito profissional. E eu, sem acreditar que estava passando por aquilo, só conseguia pensar: gente, é sério que tudo isso é porque eu não fui na festinha da filha dela? E não deu outra. Dona Cláudia, com toda aquela cara de falsa boazinha, soltou: o que aconteceu no sábado foi muito decepcionante. Eu conto muito com a participação dos colaboradores nos momentos importantes da minha família, porque isso reflete diretamente no clima organizacional da empresa. Então, sua ausência foi, sim, uma quebra de confiança. Menina, eu quase caí da cadeira. Eu fiquei muda por uns bons segundos, porque eu simplesmente não estava acreditando que eu estava ouvindo aquilo. A mulher do RH, super séria, emendou. E, infelizmente, dentro do nosso código interno, temos previsão para advertências relacionadas a comportamentos que prejudiquem a integração da equipe. Foi nessa hora que ela puxou uma folha, colocou na mesa e, plim, uma advertência formal, por escrito, alegando conduta antissocial e falta de espírito de equipe. Gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu levantava e ia embora, ou se eu perguntava se aquilo era alguma pegadinha. Só que não era, tá? Era real. E a Cláudia, com a cara mais lavada do mundo, ainda teve a coragem de soltar: olha, eu não queria chegar nesse ponto, tá? Mas você me deixou sem escolha. Sem escolha de quê, minha senhora? E eu ali, completamente passada, tentando entender se eu tinha sido contratada para trabalhar ou para ser fã-clube da família dela. Respirei fundo e perguntei: então, só para eu entender, eu tô levando uma advertência, porque não fui na festa de aniversário da sua filha? E a cara dela, menina, parecia que eu tinha jogado ácido. Ela ficou vermelha, tentou se ajeitar na cadeira e respondeu: não é sobre isso. É sobre comprometimento, sobre espírito de equipe, sobre estar presente nos momentos que fortalecem os laços profissionais. E eu, com vontade de dar risada, só conseguia pensar: meu Deus, eu tô vivendo uma simulação. Isso aqui não é real. Eu saí daquela sala completamente desnorteada, com aquele papel da advertência na mão, olhando pro nada, parecendo que eu tinha acabado de ser atropelada por um caminhão de falta de noção. Juro! Minha cabeça estava tão bugada que eu quase tropecei no tapete da recepção. E o mais bizarro de tudo é que, no caminho de volta para minha mesa, os colegas me olhavam de um jeito, sabe aquele olhar de rodou? Pois é. Eu nem sabia que o fato de não ir na festa de uma criança poderia me transformar na nova pare do escritório. E para piorar a situação, quando eu sentei, minha caixa de e-mails estava cheia de mensagens dela. Eram tipo lembretes de tarefas, checklists, pendências urgentes, tudo num tom que claramente não era de trabalho, era para me pressionar. Tipo assim: se não vai na festinha da minha filha, então vai trabalhar o dobro, querida. E olha, eu sou brasileira, não desisto nunca, mas ali eu comecei a questionar minha sanidade, minha carreira, minha vida, tudo. Porque aquilo ultrapassava qualquer limite do profissional. E como desgraça pouco é bobagem, adivinha? Começaram as indiretas no grupo da empresa. Sim, ela teve a cara de pau de mandar no grupo. É muito triste quando algumas pessoas não entendem que trabalhar aqui é mais que um contrato, é fazer parte de uma família. Aí depois querem cobrança de reconhecimento. E para completar, vários puxa-saco começaram a responder com aquele famoso: perfeita, chefe, disse tudo, falou e disse. E eu, olhando aquilo, só pensava: eu sou doida ou esse povo todo vive numa realidade paralela? Mas, amiga, eu sou de paz, só que eu não sou boba. Respirei fundo, respirei de novo e falei: quer saber? Isso não vai ficar assim, não. Por quê? Olha, se ela acha que vai transformar minha vida num episódio de O Diabo Veste Prada versão Tabajara, ela tá muito enganada. Fui direto no jurídico da empresa. Cheguei lá, bati na porta, e quem me atendeu foi a advogada da empresa, que já me recebeu com aquela cara de lá vem problema. E, claro, começou aquele discurso padrão: ah, fulana, o que houve? Tá tudo bem. E eu respondi:
Mais ou menos, né? Você me disse isso aqui tá tudo bem. E joguei na mesa o papel da advertência. Menina, a cara da advogada quando leu aquilo foi impagável. Ela leu, releu, olhou para mim, olhou pro papel, olhou para a tela do computador e soltou: Pera, mas isso aqui foi por não ir na festa da filha dela. E eu só respondi: exatamente. Ela respirou fundo, segurou uma risada, que eu percebi, tá? E começou a digitar loucamente no computador. Enquanto isso, me perguntou tudo. Como foi o convite, o que ela falou, como eu neguei, se houve testemunhas, se ela fez mais alguma cobrança parecida antes. E, menina, quando eu comecei a contar que não era a primeira vez que ela misturava trabalho com vida pessoal, que já tinha rolado cobrança para ajudar em vaquinha do cachorro da vizinha dela, venda de trufa do sobrinho, pedido de doação para a reforma da casa da tia, campanha de rifa para a viagem da prima, a mulher do jurídico já estava quase ligando pro sindicato na mesma hora. Só que, no meio desse babado todo, a advogada me solta: Fulana, eu vou ser bem sincera com você, isso aqui não tem o menor cabimento. E se você quiser, a gente pode levar isso para a diretoria, porque isso não é só abuso de poder, isso é assédio moral, tá? E, menina, eu quase bati palma. Porque, até então, eu achava que eu estava louca, que talvez eu estivesse exagerando. Mas não. Eu estava certíssima em estar indignada. E foi aí que ela me explicou que nenhuma empresa pode obrigar funcionário a participar de evento fora do expediente, muito menos evento pessoal, e que isso jamais poderia ser motivo para punição, advertência, nem nada. E mais, me falou que, dependendo de como a coisa evoluísse, eu podia até abrir um processo trabalhista, porque aquilo ali era escândalo pronto, só faltava sair no jornal da cidade. Saí do jurídico me sentindo poderosa. Só que, quando voltei para minha mesa, prepare-se, porque o que aconteceu depois foi simplesmente o auge do surto coletivo dessa história. Pois bem, eu voltei do jurídico me sentindo a própria delegada de mim mesma, cheia de autoridade, pronta para encarar qualquer coisa. Só que, meu amor, se eu achei que o show de horrores tinha acabado, eu estava redondamente enganada. Assim que eu boto o pé na sala, percebo aquele silêncio estranho, aquele clima pesado. Sabe quando todo mundo finge que está ocupado, mas está todo mundo prestando atenção em você? Pois é. E adivinha quem estava lá, plantada na minha mesa, sentada na minha cadeira, de perna cruzada, braço cruzado, me esperando igual uma vilã de novela das 8? Ela mesma, a própria chefe surtada. A mulher me olha dos pés à cabeça, dá aquele sorrisinho cínico e solta: fulana, que coincidência. Justamente te esperando. Precisamos conversar. E eu, fingindo naturalidade, respondi: pois não. Quer conversar aqui ou na sala de reuniões? E ela, cheia de veneno, responde: aqui mesmo, para todo mundo ouvir. Afinal, transparência é tudo, né? Menina, se eu pudesse, eu teria puxado uma pipoquinha, porque eu sabia que dali ia sair coisa boa. Ela começa: olha, eu tô muito decepcionada. De verdade. Porque, assim, a gente faz de tudo para criar um ambiente acolhedor, para que todos aqui se sintam parte da nossa grande família, e infelizmente algumas pessoas não valorizam isso. Inclusive, vão até setores que não têm nada a ver com a função delas: fazer fofoca, plantar discórdia, levar assuntos pessoais, prejudicar o clima organizacional. E eu, com aquela cara de paisagem, só segurando para não rir na cara dela, pergunto: desculpa, mas isso é uma acusação? E ela, toda dramática: se a carapuça serviu. Menina, o barraco foi tão feio, mas tão feio, que até o pessoal do financeiro, que fica do outro lado do andar, começou a se aproximar para ouvir. E ela seguia: porque aqui a gente preza por valores, por colaboração, por espírito de equipe. E eu, sinceramente, esperava mais de você. Porque se recusar a participar de um momento tão importante como o aniversário da minha filha, que é praticamente o mascote da empresa, só mostra que você não veste a camisa. E olha, foi aí que eu larguei mão da diplomacia e respondi: olha, com todo respeito, eu visto a camisa, sim, mas não visto fantasia de palhaça. E muito menos sou obrigada a ir na festa de ninguém. O meu contrato não tem cláusula de presença obrigatória em festinha infantil. O silêncio que ficou na sala parecia até velório. Ela ficou pálida, roxa, verde, amarela, parecia um semáforo ambulante. E quando eu achei que ela ia recuar, adivinha? A mulher dobra a aposta. Ela me solta assim: sabe, fulana, talvez esse ambiente aqui não seja mais para você. Talvez você não se encaixe mais nos nossos valores, na nossa cultura. Talvez seja a hora de você refletir se ainda quer continuar fazendo parte desse time. A mulher basicamente quis me demitir sem falar a palavra demissão.
achando que eu ia baixar a cabeça, pedir desculpa e implorar para ficar. Só que, meu amor, ela não contava com a minha carta na manga. Olhei bem na cara dela e respondi: perfeito. Inclusive, acabei de sair do jurídico, expliquei toda a situação, e já estão cientes de tudo. Se quiser, podemos subir lá juntas agora. Assim a gente resolve isso de forma bem transparente, como você mesma disse. Nessa hora, ela regalou os olhos, deu aquela piscada nervosa, ficou sem reação por uns bons segundos e depois tentou disfarçar. Ah, não precisa exagerar, é que às vezes a gente fala no calor do momento. Sabe como é? Somos uma família aqui, né? Uma família briga, mas depois faz as pazes. Só que o estrago já estava feito, meu amor. E para piorar, o povo todo em volta já tinha ouvido tudo. E aí começou aquele festival de olhos arregalados, gente tossindo para disfarçar risada, outros fingindo que estavam respondendo e-mail, mas digitando era nada. Até a moça do café parou no meio do corredor, com a garrafa de café na mão, só observando o circo pegar fogo. E pensa que acabou? Claro que não. Porque depois desse show, ela ainda teve a audácia de tentar me mandar uma mensagem no privado. E aí, meu amor, o negócio tomou proporções que ela jamais imaginou. Menina, se você acha que depois desse barraco público ela ia se recolher no canto dela para repensar as atitudes, tá muito enganada. Assim que o show ao vivo terminou, ela saiu da minha mesa toda desconcertada, fingindo dignidade, andando igual uma pavão sem pena, cabeça erguida, mas com a cara mais vermelha que tomate de feira. E eu, claro, fiz a fina. Sentei na minha mesa, abri meu notebook e comecei a responder e-mails como se nada tivesse acontecido, mas de olho no WhatsApp, porque eu sabia que ia vir bomba. E veio. Do nada, plim, mensagem dela no privado. E olha o nível do surto. Fulana, não achei adequada sua postura de hoje. Sua falta de comprometimento com o time me deixa muito decepcionada. Acredito que você precise rever se realmente quer continuar aqui. Aproveito para informar que amanhã teremos uma reunião de feedback sobre seu comportamento. Eu li aquilo e respirei fundo para não responder no impulso. Mas, meu amor, quem me conhece sabe, eu sou educada, sou profissional, mas besta eu não sou. Peguei, tirei print da mensagem, encaminhei direto pro jurídico e só respondi para ela: perfeito. Estarei disponível no horário que você determinar. E já adianto que, como recomendação do departamento jurídico, a reunião será gravada, ok? Menina, só de ler que ia ser gravada, ela demorou quase 20 minutos para visualizar a mensagem. E quando visualizou, ficou no vácuo. Nenhuma resposta. Nadinha. Zero. Só que, enquanto ela me ignorava no WhatsApp, nos bastidores o circo estava pegando fogo. Porque, veja bem, o barraco que ela armou na frente da equipe inteira não ficou só ali. Em menos de meia hora, já tinha virado assunto no café, no almoxarifado, no RH e até no grupo paralelo da firma. Aquele grupo que todo mundo finge que não existe, mas onde todo mundo comenta os podres da chefia. E não é que começaram a pipocar relatos de outras pessoas que passaram pelo mesmo tipo de situação? Teve gente dizendo que ela já forçou funcionário a vender rifinha da escola da filha, que obrigava a comprar camiseta personalizada do aniversário, que quem não comparecia nos eventos familiares da chefe, magicamente começava a ser boicotado nas reuniões, nos projetos, nas promoções, ou seja, não era só comigo, não. A mulher transformou a empresa em extensão da casa dela. Enquanto isso, eu só de camarote, assistindo os prints chegarem, os áudios rolarem e a fofoca tomar uma proporção que nem eu imaginava. Até o pessoal do RH, que geralmente finge que não vê nada, já estava circulando pelos setores com aquela cara de quem estava cheirando o problema no ar. E não deu outra. Fim da tarde, chega no meu e-mail uma notificação: reunião de feedback, comparecimento obrigatório, com horário marcado para a primeira hora do dia seguinte. Adivinha quem estava copiado no e-mail? Sim, meu amor, o jurídico inteiro, o RH completo e até o gerente-geral da filial. Ela quis me intimidar, só que sem querer chamou pra treta gente que ela não estava preparada para encarar. E eu, linda, plena, fui pra casa, tomei um banho relaxante, fiz minha skincare, passei meu creminho de cabelo, coloquei uma série pra rodar e fui dormir como? Tranquila. Porque, sinceramente, quem tem razão dorme em paz. Agora, você acha que o show terminou por aqui? Pois segura, que no dia seguinte, na tal reunião, o barraco atingiu um nível que nem nos melhores episódios de reality show você viu. Tinha gente passando mal, gerente saindo da sala no meio, e teve até plot twist que, se eu te contar, você não vai acreditar. Menina, acordei no outro dia como? Na pontinha do salto, plena, parecendo até que estava indo para um desfile e não para uma reunião de barraco corporativo.
Coloquei minha melhor roupa, aquela que impõe respeito só de olhar. Fiz aquele cabelo de milhões, passei um batom vermelho que dizia por mim: hoje não tem palhaçada. E lá fui eu, pronta pro ringue, porque, sinceramente, aquilo já não era mais uma empresa, era um episódio especial de barracos empresariais ao vivo e a cores. Quando cheguei, a porta da sala de reuniões já estava meio aberta, e eu só vi as cabeças do jurídico, do RH e do gerente geral. Sentei, ajeitei minha bolsa, abri meu caderno e fiquei na postura da profissional centrada que eu sou. E ela, a chefe surtada, chegou atrasada, claro. E chegou daquele jeito, bufando, com cara de poucos amigos, segurando uma pasta como se fosse uma advogada de filme, achando que ia me destruir com argumentos. Ela senta, ajeita a cadeira e já solta. Bom, então estamos aqui para tratar de uma questão muito séria. A colaboradora fulana teve uma postura extremamente antiética, desrespeitosa e incompatível com os valores da empresa. E isso, infelizmente, compromete todo o time. E eu, mantendo minha compostura, respondi: perfeito. Então podemos começar pelos fatos objetivos, correto? E nisso, o advogado do jurídico já dá aquela pigarreada, ajeita o óculos e solta: perfeito. Então vamos aos registros. Menina, o homem puxa uma pastinha azul, abre e começa a listar. No dia tal, houve uma solicitação não profissional, exigindo participação em evento pessoal da liderança. Posteriormente, houve constrangimento, ameaça velada de desligamento e exposição pública da colaboradora em ambiente de trabalho. Temos prints, áudios e testemunhas. A mulher ficou branca. Branca, pálida, parecia que tinha visto um fantasma de 3 metros. E quando ela tentou abrir a boca para se defender, o gerente geral, que até então estava quieto, só observando, bate na mesa e solta: olha, sinceramente, eu tô chocado com o que eu tô ouvindo. Porque isso aqui, isso não é gestão. Isso é abuso de poder. E eu vou ser bem claro, isso não vai passar impune. E eu, meu amor, só tomando meu cafezinho, segurando o riso, porque a vergonha ali já era alheia faz tempo. Só que você acha que ela ficou quieta? Óbvio que não. A mulher parte pro desespero total. Levanta, bate na mesa, solta aquele famoso discurso de gente que sabe que tá encurralada. Ah, então agora vai ser assim? O funcionário que não quer se integrar, não quer participar, vira vítima? É isso? Desse jeito a empresa vai virar uma zona. Eu tô aqui há mais de 10 anos, sempre fiz de tudo pelos colaboradores, tratei todo mundo como família, e é assim que vocês me tratam. E olha, nessa hora, até o RH, que geralmente não se mete, já estava respirando fundo para não soltar um riso. O advogado responde, seco: exato. Isso aqui não é uma família. Isso aqui é uma empresa. E como empresa, existem regras, normas e limites. E obrigar funcionários a participarem de eventos pessoais, sob pena de retaliação, é completamente inaceitável. E o gerente já emenda: e, sinceramente, isso explica muita coisa que vinha acontecendo aqui nos últimos meses. A mulher começa a gaguejar, os olhos arregalados, suando mais que tampa de marmita. E aí, meu amor, vem o golpe final. O advogado pega um documento, coloca na mesa e solta. Diante de tudo que foi apresentado, a diretoria decidiu abrir um processo interno para apuração dos fatos. A senhora, a partir desse momento, está sendo afastada provisoriamente de suas funções, até conclusão do processo. Se você visse a cara dela, menina, ela quase caiu para trás. Ficou branca, depois vermelha, depois roxa. Foi passando por todas as cores do arco-íris em questão de segundos. Tentou falar, gaguejou, levantou, pegou a bolsa e saiu da sala batendo salto no chão, parecendo uma égua nervosa desfilando no asfalto. E eu só observei, plena, impassível, profissional, segurando para não gargalhar na cara dela. E você acha que acabou? Pois te digo, não, não acabou. Porque o que veio depois desse afastamento? Olha, virou novela, virou fofoca da cidade, virou o assunto dos corredores, dos grupos paralelos e até da recepção. E se você acha que ela ia aceitar esse afastamento calada, segura, porque o próximo episódio é de cair o queixo. Menina, acordei no outro dia como? Na pontinha do salto, plena, parecendo até que estava indo para um desfile e não para uma reunião de barraco corporativo. Coloquei minha melhor roupa, aquela que impõe respeito só de olhar. Fiz aquele cabelo de milhões, passei um batom vermelho que dizia por mim: hoje não tem palhaçada. E lá fui eu, pronta pro ringue, porque, sinceramente, aquilo já não era mais uma empresa,
Era um episódio especial de barracos empresariais ao vivo e a cores. Quando cheguei, a porta da sala de reuniões já estava meio aberta, e eu só vi as cabeças do jurídico, do RH e do gerente geral. Sentei, ajeitei minha bolsa, abri meu caderno e fiquei na postura da profissional centrada que eu sou. E ela, a chefe surtada, chegou atrasada, claro. E chegou daquele jeito, bufando, com cara de poucos amigos, segurando uma pasta como se fosse uma advogada de filme, achando que ia me destruir com argumentos. Ela senta, ajeita a cadeira e já solta. Bom, então estamos aqui para tratar de uma questão muito séria. A colaboradora fulana teve uma postura extremamente antiética, desrespeitosa e incompatível com os valores da empresa. E isso, infelizmente, compromete todo o time. E eu, mantendo minha compostura, respondi: perfeito. Então podemos começar pelos fatos objetivos, correto? E nisso, o advogado do jurídico já dá aquela pigarreada, ajeita o óculos e solta: perfeito. Então vamos aos registros. Menina, o homem puxa uma pastinha azul, abre e começa a listar. No dia tal, houve uma solicitação não profissional, exigindo participação em evento pessoal da liderança. Posteriormente, houve constrangimento, ameaça velada de desligamento e exposição pública da colaboradora em ambiente de trabalho. Temos prints, áudios e testemunhas. A mulher ficou branca. Branca, pálida, parecia que tinha visto um fantasma de 3 metros. E quando ela tentou abrir a boca para se defender, o gerente geral, que até então estava quieto, só observando, bate na mesa e solta: olha, sinceramente, eu tô chocado com o que eu tô ouvindo. Porque isso aqui, isso não é gestão. Isso é abuso de poder. E eu vou ser bem claro, isso não vai passar impune. E eu, meu amor, só tomando meu cafezinho, segurando o riso, porque a vergonha ali já era alheia faz tempo. Só que você acha que ela ficou quieta? Óbvio que não. A mulher parte pro desespero total. Levanta, bate na mesa, solta aquele famoso discurso de gente que sabe que tá encurralada. Ah, então agora vai ser assim? O funcionário que não quer se integrar, não quer participar, vira vítima? É isso? Desse jeito a empresa vai virar uma zona. Eu tô aqui há mais de 10 anos, sempre fiz de tudo pelos colaboradores, tratei todo mundo como família, e é assim que vocês me tratam. E olha, nessa hora, até o RH, que geralmente não se mete, já estava respirando fundo para não soltar um riso. O advogado responde, seco: exato. Isso aqui não é uma família. Isso aqui é uma empresa. E como empresa, existem regras, normas e limites. E obrigar funcionários a participarem de eventos pessoais, sob pena de retaliação, é completamente inaceitável. E o gerente já emenda: e, sinceramente, isso explica muita coisa que vinha acontecendo aqui nos últimos meses. A mulher começa a gaguejar, os olhos arregalados, suando mais que tampa de marmita. E aí, meu amor, vem o golpe final. O advogado pega um documento, coloca na mesa e solta. Diante de tudo que foi apresentado, a diretoria decidiu abrir um processo interno para apuração dos fatos. A senhora, a partir desse momento, está sendo afastada provisoriamente de suas funções, até conclusão do processo. Se você visse a cara dela, menina, ela quase caiu para trás. Ficou branca, depois vermelha, depois roxa. Foi passando por todas as cores do arco-íris em questão de segundos. Tentou falar, gaguejou, levantou, pegou a bolsa e saiu da sala batendo salto no chão, parecendo uma égua nervosa desfilando no asfalto. E eu só observei, plena, impassível, profissional, segurando para não gargalhar na cara dela. E você acha que acabou? Pois te digo, não, não acabou. Porque o que veio depois desse afastamento? Olha, virou novela, virou fofoca da cidade, virou o assunto dos corredores, dos grupos paralelos e até da recepção. E se você acha que ela ia aceitar esse afastamento calada, segura, porque o próximo episódio é de cair o queixo. Menina, você acha que depois desse afastamento ela ia se encolher no canto dela, refletir sobre os próprios atos e, quem sabe, virar um ser humano minimamente decente? Que nada. A mulher simplesmente surtou. No mesmo dia, ela começou a rodar mensagem para os colegas mais puxa-saco, mandando textão no WhatsApp, falando que estava sendo vítima de perseguição, que a empresa tinha se virado contra ela, que estavam acabando com a carreira de uma mãe de família batalhadora. Te juro, parecia discurso de político tentando limpar imagem depois de escândalo. Só que, amor, fofoca corre mais rápido que salário no 5º dia útil. E quando eu te digo que essa história viralizou dentro da empresa, não é exagero.
O print das mensagens dela foi parar em todos os grupos paralelos. Até o tio do cafezinho ficou sabendo. E o pior, a mulher teve a audácia de postar uma indireta no LinkedIn, acredita? Aquelas frases bem cafonas do tipo: ninguém derruba quem Deus levanta. Quem planta vento colhe tempestade. Menina, o comentário dela virou piada interna. Tava todo mundo se segurando para não curtir de deboche. E enquanto ela se afundava na própria vergonha, a investigação rolava solta. O RH puxou a capivara dela desde que ela entrou na empresa. E o que começou com uma simples denúncia minha, virou uma avalanche. Descobriram que ela já tinha feito esse tipo de coisa outras vezes, mas as vítimas anteriores nunca tiveram coragem de falar. Teve uma menina que contou que foi obrigada a trabalhar no chá revelação do sobrinho dela. Outra disse que levou bronca porque não quis participar de uma rifa para comprar presente pro cachorro da chefe. Você tem noção, criatura? Presente pro cachorro. E para piorar o currículo da bonita, acharam registros de assédio moral, cobranças abusivas, piadinhas constrangedoras em reuniões, e até situações em que ela barrava a promoção de funcionário que ela não gostava. Quando isso veio à tona, acabou. A diretoria ficou em choque. O gerente-geral praticamente pediu desculpas em nome da empresa e deixou claro que aquilo não representava os valores do lugar. E aí, meu amor, veio o veredito: demissão por justa causa. Isso mesmo. Sem direito a 1 centavo de indenização. Mandaram ela embora na mesma semana, com direito a comunicado oficial, e-mail coletivo e tudo. E você acha que ela aceitou calada? Que nada. Saiu da empresa gravando stories no carro, chorando, falando que era vítima, que Deus ia cobrar, que quem riu dela ia chorar depois. E no meio da crise dela, ela ainda teve a cara de pau de dizer que a culpa era minha, que eu era ingrata, que ela só queria promover integração, fortalecer os laços, que a empresa estava virando um lugar frio, sem amor, sem empatia. Simplesmente uma palhaçada de nível mundial. Depois que ela saiu, a paz reinou. O clima no escritório mudou tanto que parecia até outro lugar. A galera até fez uma comemoração no happy hour. Te juro, teve até rodízio de pizza. E o gerente, no meio da festa, levantou um brinde e falou: a gente não tá comemorando a queda de ninguém, tá comemorando o fim de um ciclo tóxico. E olha, foi a primeira vez que todo mundo concordou com ele sem questionar. E quer saber o melhor? Depois desse episódio, a empresa criou uma política interna de limites entre vida pessoal e profissional, proibindo qualquer tipo de cobrança informal fora do ambiente de trabalho. Tudo por escrito, bonitinho, para nunca mais ninguém passar o que eu passei. E eu fui promovida, meu amor. Isso mesmo. Subi de cargo, ganhei aumento, e hoje quem pisa naquela empresa sou eu, mas para ensinar como se faz uma gestão decente. Se ela me vê na rua hoje, deve atravessar pro outro lado. E se eu te disser que, até hoje, de vez em quando aparece uma notificação dela me stalkeando no LinkedIn, você acredita? Pois é. Tem gente que sai da nossa vida, mas não sai do nosso feed. Se inscreve e ativa o sininho para mais.